Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Lucas capítulo 13, nós vamos ler a partir do primeiro verso e até o verso de número 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Até aqui. Deus amado, Deus de amor, de misericórdias, Deus das nossas vidas, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela tem poder para mudar as nossas vidas, transformar a nossa história, mudar tudo que nos diz respeito. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos fale através dela nessa hora, em nome de Cristo. Amém. Amém. Terça-feira nós fomos surpreendidos pela notícia do maior acidente da aviação brasileira. O maior acidente no mundo nos últimos 5 anos. O 5º maior acidente da história da aviação mundial em todos os tempos. Cerca de 200 pessoas morreram. Famílias inteiras foram destruídas. Houve o caso de uma família que desapareceu completa de uma única vez. O pai, a mãe e os filhos estavam no voo e agora já não existem mais. Uma família estava ali e agora já não há família nenhuma ali. Eu fiquei comovido com a história de uma mãe que perdeu a sua própria mãe e 2 das suas 3 filhas. Família dizimada. Que esperança poderá haver para uma pessoa que vive uma situação como essa? Todos nós nos comovemos, todos nós choramos, todos nós nos perguntamos por quê? Por que essas coisas acontecem? Houve um caso aqui de Maringá, de um homem, um empresário que estava no voo e que morreu. Gente de toda parte. Um acidente como esse, uma tragédia como essa, afeta o Brasil inteiro, afeta o mundo. O acidente foi noticiado no mundo inteiro. Jornais importantes da Europa deram destaque para o acidente. Por quê, meu Deus? Não é raro que nos perguntemos isso em situações como essa. Por que essas coisas acontecem? Como superarmos essas coisas quando elas acontecem tão perto de nós de repente? É interessante notar que o texto que nós lemos trata um pouco dessa questão. Por quê? Porque o texto que nós lemos fala de 2 tragédias que aconteceram muito próximas da vida do povo de Israel e de uma maneira um pouco diferente. Uma relacionada a um acidente que matou 18 pessoas, a queda de uma torre. E outra relacionada à violência de um governador mau que matou muita gente e que, para ofender o povo, ainda misturou o sangue dessas pessoas aos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Pilatos era um homem ruim, um tirano, um homem que lavou as mãos diante do homem mais inocente que já passou por esse mundo, Jesus. Um homem que não ouviu as palavras da sua esposa quando ela disse: não faças mal a este homem, porque eu sonhei com ele e é um homem justo. Pilatos lavou as suas mãos, entregou Jesus à vaidade do povo, ao clamor por sangue do povo e matou Jesus. O credo apostólico, desenvolvido pelos primeiros cristãos, diz: morreu sob o poder de Pôncio Pilatos.
o homem que ficou conhecido como principal responsável pelo assassinato de Jesus, Pôncio Pilatos. Ele matou galileus, matou judeus, misturou o sangue desses homens aos sacrifícios. E Jesus também fala de uma torre que caiu e matou outras pessoas. Duas tragédias que fizeram com que as pessoas se perguntassem por quê. É interessante que o nosso texto começa com pessoas procurando Jesus e dizendo que essas coisas aconteceram. E Jesus toma como base do seu discurso exatamente a notícia que as pessoas trouxeram, as suas dúvidas, a sua curiosidade. Eu imagino aqui, o texto não deixa tão claro, mas eu imagino aqui que algumas pessoas procuraram Jesus exatamente para entender o que aconteceu. Mas para que a gente possa entender exatamente o que Jesus quis dizer para aquelas pessoas, nós precisamos entender um pouquinho do contexto em que esse texto está inserido. No Evangelho de Lucas, nós temos dois blocos bem característicos. O primeiro vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 50 do Evangelho. E o segundo começa no capítulo 9, versículo 51 e vai até o final do Evangelho. Por que são dois blocos? Porque neste primeiro, até o capítulo 9, versículo 50, Jesus passeia pelas cidades, visita as regiões, entra nos vilarejos, prega o evangelho, mas o movimento de Jesus é um movimento quase que circular. Ele vai e volta, ele parece não ter pressa. Visita as cidades, fica nas cidades. Ele tem tempo para atender as pessoas. Até o capítulo 9, versículo 50, o ministério de Jesus se desenvolve de uma maneira mais ou menos tranquila. A partir do capítulo 9, versículo 51, se diz assim: sabendo que estava próxima a hora em que deixaria este mundo, Jesus decidiu partir para Jerusalém com resolução no seu coração. E aí a correria toma conta do Evangelho de Lucas. E Jesus envia já no capítulo 10 discípulos à sua frente dizendo: passem pelas cidades, não cumprimentem ninguém, não parem pelo caminho, não saudem pessoas, se alguém não receber vocês numa casa, sacudam o pó. Sigam em frente. Pressa, correria, sabendo Jesus que o seu tempo estava próximo. De repente no Evangelho há uma tensão, porque a contagem regressiva está iniciada e Jesus está indo para a morte. Jesus sempre soube que ia morrer. E quando no seu coração veio o discernimento do Espírito de que essa hora estava chegando, é como se alguém ligasse um relógio, um placar com uma contagem regressiva, e agora o tempo que falta é pouco e tudo exige rapidez. Eu não sei quem tem acompanhado o PAN, mas a torcida é um barato. No final das provas, quando falta pouco tempo, as pessoas que estão na arquibancada, se o Brasil está ganhando, começa uma contagem regressiva. 10, 9, para celebrar que o tempo está acabando, porque o final é um final desejável. O Brasil vai ganhar uma medalha ou vai para uma final. Agora, no ministério de Jesus, o final era a morte. E a contagem regressiva estava desencadeada. E havia pressa, tensão no seu ministério a partir de agora. Ele estava decidido, resolutamente, a partir para Jerusalém, a fim de dar a sua vida. Então vem o capítulo 10, o envio dos discípulos, vem o capítulo 11, vem o capítulo 12 e vem este capítulo 13. Se você olhar comigo para o capítulo 12, por exemplo, versículo 35 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Fiquem prontos. No versículo 49, uma palavra dura: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Versículo 54, dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Vocês notaram a linguagem de Jesus nesses versos? Quanta tensão, o tempo está acabando, é preciso entrar nas cidades, é preciso pregar o evangelho, é preciso levar as pessoas a este convencimento de que Deus está para julgar a humanidade e a vida vai passar. Aí chega o capítulo 13 e essas pessoas vêm trazer a notícia para Jesus de que Pilatos fez o que fez, e Jesus ainda se lembra dessa torre que cai.
E a pergunta que Jesus faz é muito interessante. Vocês acham que essas pessoas com quem aconteceram essas coisas eram mais pecadoras do que todas as outras? Eu digo que não. Por quê? Porque entre os judeus ainda havia uma convicção muito estranha, que aparece, por exemplo, no Evangelho de João, lá no capítulo 9, quando os discípulos veem um cego de nascença e perguntam para Jesus: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Quando uma tragédia acometia a vida de alguém, a primeira sensação que os judeus tinham era de que esse alguém mereceu. Por exemplo, a tragédia que aconteceu com o avião, matando essas quase 200 pessoas, se tivesse acontecido na geração de Jesus, com a mentalidade que havia no tempo de Jesus, um judeu religioso convicto teria dito com toda tranquilidade: essas pessoas mereceram o que sofreram. Eram pecadoras. Deus as castigou. E elas tiveram o fim que deveriam ter. Essa era a teologia da religiosidade judaica na época de Jesus. Como se Deus fosse um Deus castigador, irado, bravo, que não aceita nada, e você fez alguma coisa errada, um raio vai cair sobre a sua cabeça e vai fulminar você. E aí Jesus faz essa pergunta inquietante: vocês acham que essas pessoas eram mais pecadoras do que todas as outras? Eu digo que não. Porque se vocês não se arrependerem, vocês igualmente vão perecer. Deixa eu tirar uma primeira lição aqui do nosso texto, e eu quero que você acompanhe comigo, porque nós vamos construir uma maneira de ver a nossa vida e de entender a ação de Deus na nossa vida. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que diante da tragédia não devemos procurar respostas, devemos procurar alternativas. Primeira lição que eu quero que você aprenda nessa noite: diante da tragédia não procure respostas, procure alternativas. As pessoas que se aproximaram de Jesus estavam com uma pergunta no coração: por quê? Ou talvez, como nós gostamos de dizer na igreja evangélica em geral, para quê? Mas a ideia que Jesus lança para as pessoas é: não procure respostas. Procure alternativas, procure saídas, mude de atitude. Porque vocês estão achando que essas pessoas receberam a paga de algum pecado que cometeram, e isso não é verdade. A verdade é que todos estão em dívida diante de Deus, e quando a tragédia acontece, a melhor coisa a fazer é quebrantar o coração diante do Senhor. E aí a pergunta que eu faço é: quem, diante do que aconteceu terça-feira, prostrou-se diante de Deus para clamar por misericórdia? Quantos de nós, diante da dor, dobra os joelhos diante de Deus para pedir socorro? É o que Jesus estava dizendo para essas pessoas. Vocês querem entender por que Deus deixa uma torre cair sobre 18 pessoas? Vocês querem entender por que Deus deixa Pilatos fazer o que ele fez com tanta gente inocente? Mas o desafio não é entender essas coisas. O desafio é olhar para elas e perceber que a vida humana é assim tão frágil. E que um dia todos nós estaremos frente a frente com esse momento em que tudo que terá contado será o nosso relacionamento com Deus. E o quanto andamos com Deus. Porque para os judeus, preste muita atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante, às vezes acontece até hoje nas nossas vidas. Para os judeus, havia duas categorias de pessoas: daquelas que faziam tudo certo e por isso mereciam coisas boas, e daquelas que faziam tudo errado e por isso mereciam sofrer. Essa era a teologia. Esse era o jeito de ver a vida. Não, eu faço tudo certo, Deus vai me abençoar. Aquele lá está vivendo naquela draga porque ele faz tudo errado e Deus está castigando. Quando a pergunta é lançada para Jesus, com essa intenção, com essa teologia no pano de fundo, a resposta de Jesus é: as duas categorias de pessoas não são exatamente essas. As pessoas não estão divididas entre aquelas que fazem tudo certo e por isso recebem coisas boas, e aquelas que fazem tudo errado e por isso recebem coisas ruins. Mas as duas categorias de pessoas são aquelas que na hora da tragédia estão com Deus e aquelas que na hora da tragédia não estão. As duas categorias de pessoas são aquelas que na hora da tragédia têm o seu coração em paz, e aquelas que na hora da tragédia não têm com quem contar, não têm a quem recorrer, não têm a certeza de um Deus no céu para lhes ouvir as orações. Deixa eu dizer uma coisa para você com muita tranquilidade. Se havia crentes naquele avião, eles estão com o Senhor agora. E se as suas famílias também creem em Deus,
Elas choram a dor da perda, mas elas estão em paz, porque sabem que um dia nós todos nos reencontraremos diante do Pai. As duas categorias de pessoas não são as que estavam dentro do avião e as que não estavam, mas são as que estão com Deus e as que não estão. Porque com Deus, eu até gostaria de estar dentro daquele avião. O apóstolo Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Se eu e a Cristiane estivéssemos dentro daquele avião, nós estaríamos agora no bem bom, diante do Cristo. Felizes, alegres, jubilosos, bem-aventurados, diz o livro do Apocalipse, aqueles que agora morrem no Senhor, porque descansam das suas obras. Agora, como é triste quando alguém está frente a frente com a tragédia, sem Deus. Por isso que Jesus diz: não pensem que aqueles mereciam e vocês não. Pensem que todos têm um único desafio na vida: arrepender-se diante do Senhor. Porque com Deus, quando vier a tragédia, ouça o que eu vou te dizer, você estará preparado. Terá o Senhor à sua direita e você será salvo. Não procure respostas, procure alternativas, procure saídas, procure atitudes de quebrantamento diante de Deus. Firme-se com o Senhor e lembre-se que quem não foi agora vai já já. Quem não foi agora vai já já. Uma vez eu ouvi o testemunho de um sujeito que foi salvo de um acidente terrível. Um acidente na estrada, uma confusão, foi liberto, livre por Deus de morrer naquele acidente. Celebramos, agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor. Passados alguns meses, teve um infarto fulminante e morreu. E você pensa: meu Deus, o Senhor salvou o rapaz daquele acidente terrível e depois permite que ele morra meses depois. Porque a verdade sobre a vida é: nós não estamos aqui para sempre. Cada vez mais, ouça o que eu vou dizer para você, cada vez mais o mundo, o diabo e a sua própria carne querem convencer você disso, que você está aqui para sempre. Eu contei já isso, já falei sobre isso, quando alguém me disse: pastor, por favor, ore pelo fulano de tal, ele foi desenganado pelos médicos. E aí eu fiquei pensando depois: desenganado? Qual era o engano? Qual é o engano quando um médico chega para você e diz assim: olha, você não vai viver para sempre? O engano é exatamente esse. Eu achava que sim. Como a pessoa que falou: pastor, ore pela minha bisavó, ela foi desenganada pelos médicos. Eu falei: quantos anos tem sua bisavó? 97. Desenganada do quê? Você que está beirando os 90 e pouco, não se assuste. O que Jesus está dizendo é: essa vida é transitória mesmo. A questão não é como ou quando você foi ou vai, mas a questão é com que coração. A questão não é de que maneira você morre ou com quantos anos você morre. A questão é para onde você vai. Lembra de uma musiquinha de criança? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu, inferno, é o que há. São dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo lhe estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Linda, meiga. A questão não é como você vai, nem com quantos anos, mas é para onde. E que bênção hoje nós aqui sabermos que quando fecharmos os nossos olhos, os abriremos diante do Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, que paga um preço maravilhoso pelas nossas vidas. Quando eu vi aquela tragédia, eu ajoelhei no chão e disse: Senhor, prepara-me para a minha hora. Eu quero viver essa vida para o Senhor. Ela é tão rápida. Quando eu fico sabendo de alguém que morreu por um vírus como o da AIDS, que você precisa de um microscópio super poderoso para enxergá-lo, e ele tira a vida de alguém, eu penso: como a vida é frágil. Eu quero estar pronto. Eu quero ser lembrado como alguém que viveu para o Senhor. Amém? Essa é a primeira lição. Segunda: não se sinta privilegiado. Diante da tragédia como a do avião, ou como a que esses homens viveram, não se sinta privilegiado, se sinta responsabilizado. Porque a tendência é: que bom que eu não estava lá. Esses homens que chegaram para Jesus, nessa teologia de categorias, os que fazem tudo certo e os que fazem tudo errado, os que Deus abençoa e os que Deus castiga, esses homens primeiro estavam procurando respostas e segundo, estavam com o coração orgulhoso. Afinal de contas, escaparam,
Não foi com eles. Ai, graças a Deus, isso nunca aconteceu na minha casa. Olha, graças a Deus, em casa nunca ninguém ficou doente. Olha, graças a Deus, em casa nunca faltou nada. Quando você tiver condições de dizer essas coisas, e pode dizê-las, não é pecado dizê-las, mas quando você tiver condições de dizer essas coisas, lembre-se que isso não é privilégio, isso é responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Uma das coisas que eu temo no sentido de temor diante de Deus mesmo, não é medo, embora às vezes bate um medozinho no meu coração, é que Deus tem me abençoado demais, irmãos. Não estou reclamando, Senhor. Obrigado. Mas eu tenho sido um homem abençoado. Minha vida tem sido uma bênção. Eu agradeço a Jesus todos os dias. Mas quando eu penso em tudo que Deus tem me dado, eu penso, eu prestarei contas de tudo isso. Porque o sujeito que está numa cama de hospital, e às vezes ali ele dá testemunho para os médicos, para as enfermeiras, ele tem justificativa para dizer por que ele não está na rua pregando o evangelho, mas eu não tenho. Sujeito que está vivendo da ofertinha que um ou outro dá para ele pagar a continha de água ou de luz, ele às vezes até tem a justificativa para não estar investindo na obra missionária. Eu não tenho. O fato é que, à medida em que não há sofrimento, há maior responsabilidade. Porque os que Deus levou não têm mais obras a fazer. Nós que ficamos, temos. A questão é que quem já foi descansa das suas obras, e nós levantamos e andamos. Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso. Responsabilidade. Quando eu vejo um acidente como esse do avião, eu fico pensando, meu Deus, ainda há muito a fazer. Porque aí eu penso nas famílias que perderam entes queridos sem Deus, das pessoas que foram para o inferno, irmãos, porque simplesmente rejeitaram a salvação de Cristo. E muitas vezes por falta de um testemunho da igreja diante dessas pessoas. Sabe o que eu fiquei pensando? De verdade, eu estou abrindo meu coração com você, porque essas horas o meu coração fica tumultuado, tudo para mim é muito complicado. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que havia algum crente nesse avião do lado de um não crente e ele dormiu na viagem? Você percebe onde eu quero chegar? Será que havia algum crente nesse avião sentado do lado de um não crente e o crente preferiu dormir na viagem? Ah, pastor, o senhor está ficando neurótico. Talvez, irmãos, me perdoem na minha loucura. Ou como disse o apóstolo Paulo, acompanhem-me um pouco mais na minha loucura. Mas será que não havia algum crente lá, sentado do lado de um não crente? Eu fui fazer uma visita há alguns anos para um senhor que foi internado para fazer uma cirurgia. E eu não conhecia, alguém me disse desse senhor que tinha passado por esse problema, estava internado, e eu fui até o hospital. E ali naquele hospital eu senti um desejo profundo de desafiar aquela pessoa a entregar a sua vida a Cristo. Era um senhor já de uns 56 anos, 57, mas era novo para morrer. Mas eu senti um desejo profundo de desafiá-lo naquele dia. Perguntei para ele se ele cria em Cristo. Ele disse, eu creio muito em Deus. Falei, não foi isso que eu perguntei. Se você já recebeu um dia Cristo como Senhor e Salvador? Ele disse, não. Falei com ele do plano da salvação, orei com ele ali. Ele ia para uma cirurgia, tudo parecia correr bem. Naquele dia, quando foi para a mesa, ele teve uma complicação e morreu. E quando a sua família, havia uma senhora na sua família, crente em Jesus, veio conversar comigo, pastor, ele morreu, o senhor foi visitá-lo? Eu falei, fui hoje, irmã. E aí? Eu falei, e aí que nós oramos e ele entregou a sua vida a Cristo. Aquela irmã ficou numa alegria. Porque de repente a eternidade daquele homem foi mudada. Na última hora, no apagar das luzes. Será que algum crente naquele avião falou de Jesus para algum não crente? Mudando a história da sua eternidade? Quando nós ficamos com a certeza de que há muito trabalho a ser feito ainda, irmãos. Tem muita gente ainda precisando ouvir. Cada vez que uma tragédia acontece, eu já não fico perguntando por quê, mas ao meu coração vem a certeza de que a gente precisa trabalhar mais, porque Cristo quer salvar essas pessoas. Quando a tragédia acontecer com elas ou conosco, a questão de Deus não é por que essas e não outras. A questão de Deus é quem aqui me pertence e quem não. E aí, por último, terceira lição. Não tenha medo. Confie em Deus. Diante da tragédia, não tenha medo. Confie em Deus. Jesus diz assim, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. O que a figueira está fazendo lá a gente não sabe. Ele tem uma figueira plantada numa vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum.
Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Responsabilidade, não privilégio. A figueira não está lá por ser privilegiada, ela está lá para dar fruto. Se não dá fruto, corta. Que nós acabamos de dizer aqui. Mas aí vem um homem e responde: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que é que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Que a tragédia da torre que caiu sobre aqueles homens, do que Pilatos fez com aqueles outros, estava também anunciada sobre os judeus. Porque eles tiveram tempo suficiente para dar fruto e não deram. Porque eles tiveram tempo suficiente para mudar a história da humanidade e não mudaram. Porque eles foram chamados para abençoar todas as famílias da terra e se fecharam. Mas porque Deus é assim misericordioso, Jesus é o viticultor que vem adubar a terra e dar mais uma chance. E eu e você estamos aqui hoje, porque um dia Deus olhou para nós e quis nos dar uma chance, irmãos. O que essa parábola fala, conta, é da misericórdia de um Deus que tem todos os motivos para punir-nos, ceifar-nos, tirar-nos da história, jogar-nos para longe, mas que insiste conosco. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. A má notícia foi a notícia do avião que caiu. A boa notícia é: Deus ainda tem investimentos a fazer na sua vida. Deus ainda tem um plano especial para você. Deus ainda quer usar a sua vida. Deus ainda quer te dar uma chance. Deus tem graça, misericórdia, salvação, alegria para o seu coração, ainda hoje, em nome de Jesus. Há misericórdia no coração de Deus em relação a nós. E o nosso tempo não se esgotou, porque Deus é longânimo. 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 Não tenha medo, confie em Deus. Eu conheço pessoas que vivem atemorizadas pelo medo das tragédias, das dores, de um dia virem sofrer. Quero dizer para você, não tenha medo, confie em Deus. Ele conhece você. Ele sabe do que você precisa. Talvez você só esteja precisando de uma poda e de um adubo. Tem gente que talvez já esteja sendo podada e está queixando, porque toda poda dói. Você tinha um galinho meio assanhado crescendo para esse lado aqui, e o Senhor já foi lá e já passou o foice nele. E você chorou, mas era um galinho tão lindo. Ai, como eu gostava desse galinho. Não tinha uma musiquinha? Hoje eu estou com musiquinhas infantis na cabeça. Não é? Da árvore da montanha. Ó que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho. E o Senhor foi lá e ceifou esse galho. Acabou a graça com esse galho. Esse galinho que estava se assanhando para o pecado, esse galinho que estava se assanhando para uma vida de conforto. Talvez alguns aqui estejam sendo podados. Sabe por quê? Porque você ainda pode dar frutos, meu irmão. Você ainda pode glorificar a Jesus com a sua vida. Se Deus está te podando, agradeça. Ele ainda vai usar muito você. Sabe o que a gente não poda? A planta que a gente já esqueceu. Não é assim? Planta que ninguém cuida não tem poda. Mas a planta bem cuidada tem poda. Tem poda na hora certa, do jeito certo, com as características corretas. Se você está sendo podado, é porque Deus vai investir na sua vida. Tem gente que já está sendo adubada, preparada, alimentada para sair e trabalhar. As mensagens que você ouve na igreja, os estudos bíblicos, o discipulado, a reunião abençoadora da célula para o trabalho. Você pode dar frutos. Deus tem um plano para você. Ele está adubando você. Deus é misericordioso, Deus de amor, maravilhoso. Não tenha medo, confie nele. Diante de uma tragédia como essa, não entre em pânico. Alguém disse para mim no mesmo dia: eu já tinha medo de avião, agora que eu não entro mesmo. Primeiro que agora é hora de entrar, não é? Um acidente não acontece tão rápido depois do outro, não é? A hora que tiver tudo quieto, você põe... Ô pai, não. Mas a pergunta é, quando chegar na minha hora, estarei preparado em nome de Jesus. E enquanto não chegar, quero viver a minha vida para Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações.
E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.